Olá, buenos dias, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a classe 5, ¿sí? Então vamos a ver. Ponga a fecha, ¿sí? Acá, põe a data, tá? Hoje, dia 29/4/2020. Então, nós temos aqui, gente, nós vamos trabalhar hoje com as perífrases de futuro. Então, perífrases são aquelas frases que necessitam do verbo ir conjugado, a preposição a, mais um outro verbo no infinitivo. Infinitivo para recordar aqueles que terminam em ar, ir, as três conjugações, né? Então, temos aqui. Observa el dibujo. Ahora vamos a ordenar estos libros. Vamos a ordenar. Olha só. Vamos, o verbo ir conjugado na pessoa de nós outros, a preposição a e o verbo ordenar no infinitivo, tá? Segundo balãozinho aqui. Vamos a ler quantos livros hoje? Então, olha, vamos, verbo ir conjugado, preposição a, ler, verbo no infinitivo. Mira, vou a estudar com este livro. Então, olha só, vou, verbo ir conjugado, a preposição, estudar, o verbo no infinitivo. Então, veja aqui. Por increíble que pareça, por fim, vas a aprender algo parecido com o português. Pero cuidado, pois dije parecido. E para não usar portunhol, que pode bloquear tu aprendizagem, debes usar obrigatoriamente a preposição a. Nesta estrutura chamada perífrases de futuro, utilizada para expressar ações que se vão a realizar imediatamente. Las perífrases verbales são construções gramaticales formadas por dois ou mais verbos que funcionam como uno solo. Por lo general, são formadas por um verbo auxiliar conjugado, seguido de um verbo principal, seja no infinitivo, no particípio ou gerúndio. Então, observa que o verbo, o auxiliar é o verbo conjugado, né? O verbo principal, ele pode estar no particípio, no infinitivo ou no gerúndio, tá? En esta ocasión vas a aprender la más fácil. El verbo ir em presente, né? Então, o verbo ir no presente, do indicativo, e se a e añade a, que é a preposição a. Então, a ele a gente acrescenta a preposição a. E ele infinitivo del segundo verbo. Então, vamos usar o segundo verbo no infinitivo. Como em las frases ditas por los personagens que introduzem arriba el tema. Então, tá aqui, ó, os personagens que a professora leu para vocês. Estão na fala deles, olha só. Agora vamos a ordenar. Que livros vamos a ler? Vou a estudar. Então, veja que em todos os exemplos aqui está o verbo ir conjugado e o outro verbo no infinitivo, tá? Então, olha a frase aqui no quadro, observe. Sujeito, né, que é os pronomes, sujeitos pessoais, os pronomes pessoais. Eu, tu, usted, ele, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos e eles, ó. Usted, ele, ella é igual porque é você, ele, ela, terceira pessoa. Aqui embaixo também, ustedes, ellos, ellas. Vocês, eles e elas. Então, terceira pessoa. Se eu for construir a frase, como vai ficar? Eu vou a estudar. Tu vas a estudar. Usted va a estudar.
Ele ou ella va a estudiar. Nosotros vamos a estudiar. Vosotros vais a estudiar. Ustedes vão a estudiar. Ellos ou ellas vão a estudiar. E assim, ler, salir, lo mismo. Observa aqui, gente, importante, ó, a preposição a tem que aparecer sempre na frase. Eu não posso dizer, eu vou estudar. Aí vai ficar um portunhol, como nós falamos, eu vou estudar, tá? No espanhol, não podemos esquecer a preposição a. Se eu escrever ou se eu disser, eu vou estudar, a frase se queda errada. É necessário, é imprescindível a preposição a. Eu vou a. ¿Sí? Tú vas a. Usted, él, ella va a. Nosotros vamos a. Vosotros vais a. Ustedes, ellos, ellas vão a. Sim, não podemos esquecer a preposição, tá? E nesta construção, o verbo ir pierde su significado literal para indicar a intenção del hablante, que realizará algo em um momento próximo ao momento del habla. Então, observa que o verbo ir, então ele aqui, ó, ele vai perder o significado literal dele, que seria um futuro, né? Para indicar a intenção de algo que a pessoa vai falar no momento próximo da fala. Então, eu vou a estudar. Então, eu vou estudar, vamos por agora, é no período da tarde, hoje pela manhã, tá? Então, próximo ao momento da fala, tá bom? Primeiro exercício que temos acá, veja. Vamos olhar. Atrévete. Forma frases utilizando todas as palavras e grupos de palavras em ordem mais adequado. Então, está fácil, veja. Temos acá as frases embaralhadas. E respostas, vamos pôr acá, elas, a forma correta. Então, veja, a maestra vai fazer lá com vocês este exercício. Então, atenção acá, ¿sí? Veja. Vamos acertar acá. A llover no pienso que va hoy. Observa que já está a palavra pienso em letra maiúscula. Então, é ella o início da frase. A en enero una lanzar revista van nueva. A cambiar el coche. El próximo ano voy. A cenar fuera hoy. Vamos. A la carrera dentro de terminar años va 3 mi hermana. Então, nós vamos organizar essas frases seguindo aí a ordem correta, porque elas estão embaralhadas. Então, veja como é que vai ficar a primeira. Pienso que no va a llover hoy. Observa aqui o verbo, ó. No va a llover. Va, verbo ir conjugado. A preposição llover. Hoy. Em enero vão a lançar uma nova revista. Ah lá, atenção, verbo ir, vão. Preposição a, lançar. Verbo no infinitivo. El próximo año voy a cambiar el coche. Olha lá, verbo ir, né? Vou, preposição a, cambiar no infinitivo. Vamos a cenar fuera hoy. Atenção, vamos, verbo ir conjugado, preposição a, cenar, segundo verbo no infinitivo. Mi hermana va a terminar la carrera dentro de 3 años. Então, atenção, mi hermana va, ella, né? Va, verbo ir conjugado,
a preposição a terminar no infinitivo. Então, observa que nós organizamos as frases. Todas elas, nós temos o verbo ir conjugado na pessoa que está sendo pedida. Por exemplo, penso o quê? Quem pensa? Eu. Então, vai llover, vai chover hoje, né? Penso que não vai chover hoje. Em janeiro vão a lançar. Quem vai? Eles vão lançar uma nova revista. El próximo ano vou. Quem vai? Eu vou a cambiar el coche. Vou trocar de carro. Então, observa aqui o pronome, né? Que nos dá a dica do verbo, como ele vai ser conjugado, em que pessoa. Se de eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas. Então, atenção bem nisso aqui. A hora de conjugar o verbo, presta atenção na pessoa que está sendo pedida aqui, tá? Número 2 é uma atividade pessoal. Vocês vão fazer... Opa, maestra pulou acá, calma aí, tá? Ustedes vão ser solos. Então, tem, ó, contesta as perguntas com el ejemplo. Então, nós temos aqui, exemplo, a quem vai visitar usted esta noite? Mi tio. Vou a visitar mi tio. Então, a pergunta, ó, quem você vai visitar hoje, né? Que vá significa você, né? Ele ou ela, né? Terceira pessoa. Então, a resposta é o meu tio. Então, vou, porque sou eu, tá fazendo a pergunta para mim. Ah, quem vai a visitar usted esta noite? Então, vou a visitar a mi tio. Vou visitar meu tio. Então, observa, foi o verbo conjugado que está fazendo a pergunta para mim. A visitar, o a preposição, visitar no infinitivo. Então, nós temos aí, tá? Umas atividades A, B, C e D. E vocês vão respondê-las para a professora, né? A letra A. Aonde vais ir amanhã? Então, vocês vão à la playa. Como é que vai ficar esta frase? Aonde vais? Então, vais está perguntando para nós. Então, nós vamos ter que responder. Então, já sabe que a resposta aqui é nós outros, né? Porque somos nós. Então, o verbo ir conjugado na forma de nós outros, tá? E responde a pergunta, o a preposição e o local que nós vamos, que é a la playa. Que vai ser usted depois de almoçar? Então, ó, usted, você. Então, tá fazendo a pergunta para mim. O que eu vou fazer depois de almoçar? Então, a resposta é dormir la siesta. Então, como que eu respondo essa pergunta aqui? Colocando o verbo ir conjugado, a preposição a e mais o final daqui da resposta, tá? Atenção, façam com carinho. E na próxima aula a gente vai fazer a correção. Beijos, até lá!